Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Nessa terça-feira em especial, nós estamos aqui nesse clima de véspera de Natal, onde estou muito feliz de mais um ano finalizando, estar com você, que é a nossa audiência queridíssima. E olha, estivemos com algumas personalidades no início do ano, ao decorrer do ano, e estamos retornando aqui para fechar o ano com chave de ouro, com muita prestação de conta, com muita informação, com muito debate político para vocês. Hoje, em especial, nós estamos com o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Vinícius. Seja muito bem-vindo, Coronel. Letícia, uma honra estar aqui com você, com o seu público e poder, como você disse, né, prestar conta nesse momento tão especial que é a véspera do Natal, que já desejando a você que esteja em família e que possa verdadeiramente passar o Natal em Cristo. Olha, Coronel, o senhor já esteve aqui conosco. Nós falamos um pouco sobre várias demandas da secretaria, dos projetos, do planejamento, de como o senhor pretenderia, né, à frente da pasta, estar organizando o nosso Estado como um todo em relação à segurança. E o ano passou. Tivemos muitos acontecimentos, mas de antemão já quero saber como é que o senhor avalia que foi o ano de 2025, como que o senhor avalia o seu balanço, né, dos feitos e realizações, como é que foi 2025 para o senhor e para a pasta de segurança pública? Então, eu fecho esse ano com a convicção do dever cumprido. Nós propusemos um projeto, inclusive aqui com você nós falamos de como esse projeto seria desenvolvido. Conseguimos implementar esse projeto, não na sua totalidade, ainda tem coisa para acontecer, mas os resultados chegaram, né? O Plano de Segurança Pública, que foi escrito em 2020, ele previu muitas ações, desde concurso público, chamamento, aquisição de equipamentos, armamentos, enfim. E o objetivo final era levar tranquilidade para o cidadão. A segurança pública ela só tem uma meta, que é o povo poder transitar, você poder levar o seu filho na escola e você ter a certeza de que tem uma segurança para lhe resguardar. Nós passamos por momentos muito difíceis, quando o governador Wilson Lima assume o governo lá em 2019, a gente vinha de quase 10 anos sem concurso público, sem investimento, sem tecnologia, sem nada. Era um sistema totalmente colapsado. E aí leva um tempo para você reconstruir. Eu vejo algumas críticas, algumas positivas, outras nem tanto, buscando soluções em segurança pública de maneira imediatista. Não existe. Você tem ações imediatas, mas soluções em segurança pública são ou médio ou longo prazo. Penso que nós conseguimos implementar essas ações e os resultados chegaram. Chegaram, claro, a forma que a gente tem como mensurar isso é através do meio acadêmico, através da ciência, e isso se transforma em estatística, né? Fechamos o ano aí, estamos fechando o ano com reduções históricas de taxa de homicídio, feminicídio, roubo de carros, enfim, todas as nossas taxas estão em queda. Sim. Mas eu acho que o ponto mais importante é a sensação do povo, é o que o cidadão percebeu no dia a dia. Por exemplo, o trabalhador do Distrito Industrial, que ano passado tinha medo de trabalhar, com medo da sua rota ser roubada, esse ano não teve mais casos desse. A pessoa que pegava um ônibus e que tinha medo de entrar no ônibus, com medo de ser roubada, nós reduzimos em 60%, é o menor número dos últimos 17 anos, desde quando começou a ser medido isso. Então, assim, são dados que, na verdade, apenas refletem o dia a dia do povo. Claro que no dia a dia as pessoas elas acabam não se apercebendo muito disso, porque existe hoje um bombardeio muito grande de informação. O telefone a todo momento chegando informação, é Instagram, é WhatsApp, e claro que o crime, claro que o sangue, ele encanta, né? As pessoas gostam de ver isso desde o tempo de Roma, né? Então, toda vez que tem algum crime, isso chama atenção. E acaba chamando mais atenção e levando a uma percepção de insegurança. Por outro lado, você percebe no seu dia a dia. Basta você ver na roda de conversa com familiares, com funcionários, que diminuiu aquela tensão que existia da pessoa ir numa parada de ônibus e ser roubado na parada, de pegar um ônibus e ser roubado. Então, esses números refletem, na verdade, o dia a dia do povo e nos deixa muito feliz saber que todo um planejamento e todo um esforço gerou um resultado prático para o cidadão. Agora, uma das questões que eu não posso, né, deixar de perguntar, porque é uma questão assim de sociedade. As pessoas estão clamando e foi um motivo de muita alegria e também sempre gera muita ansiedade, principalmente na nossa audiência que nos acompanha aqui, em relação a concurso público. Nós sabemos que houve um concurso público, gostaríamos agora de saber se existe a possibilidade de do surgimento de um concurso público novo ou da convocação daqueles que já fizeram e ainda não foram chamados. Letícia, o caminho mais próximo que existe é a convocação do pessoal que fez o concurso.
Tá? O governador tem um compromisso de ainda agora no mês de dezembro fazer esse chamamento. Nós já fizemos todos os estudos técnicos, estamos em contato direto com a organização. Existe uma organização do pessoal que passou no concurso e, inclusive, a gente troca mensagem para poder tranquilizá-los no sentido de mantê-los informados, porque eu acho que tem muita desinformação e essa proximidade ela é importante para ter a franqueza da fala. E essa semana ainda o governador esteve em Manacapuru, foi abordado pelos concursados lá e voltou a reafirmar que ainda no mês de dezembro vai dar uma boa notícia. O que eu tenho de prático para te falar, e é o que eu falei para eles, mas aqui o teu alcance vai nos ajudar. Tem 500 soldados da Polícia Militar que estão em formação. Esses soldados eles irão estar aptos a serem promovidos de aluno soldado para soldado, formando no mês de março. Então, por óbvio, o momento da entrada de uma nova turma terá que ser em março. Sim. Então, o governador pode fazer esse chamamento agora em dezembro. Se ele fizer em janeiro, também não prejudica. E se ele fizer em fevereiro, também não prejudica. Tá? É o time dele. Ele está fazendo... Fizemos já todos os estudos de impacto financeiro. E aqui eu quero falar uma coisa importante. Segurança pública é caro. Muito caro. Né? Graças a Deus, hoje, os nossos policiais ganham um salário digno. Eu sou um policial de 32 anos, passei por momentos muito difíceis no nosso salário, mas graças a Deus, hoje, o Amazonas paga um salário muito bom. Então, mas isso, por outro lado, traz uma responsabilidade fiscal de, na hora de chamar esse profissional, nós temos a certeza que a gente vai poder pagar. Sim. Não há dúvida nenhuma que precisa de mais efetivo. Tanto não há dúvida que nós fizemos o concurso público. E precisa de efetivo para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, nós temos bombeiros, nós temos peritos que precisam ser chamados, tá? Mas estamos apenas aguardando esse time do governador. Aliás, ele foi eleito para isso, afinal, né? Teve voto de todos nós para poder tomar decisões em nome do povo. Então essa decisão é exclusiva dele, da nossa parte é a parte mais técnica, fizemos todo o dever de casa e estamos dialogando com os concursados para que a gente possa fazer, se Deus quiser, ainda no mês de dezembro, o governador anunciar esse chamamento. Olha, para quem está aqui nos acompanhando, eu gostaria de dizer que em uma linguagem assim mais popular, a nossa prestação de contas aqui é quase que receber o boletim de final de ano de filho. Então, eu tive aqui acesso, né, ao levantamento de como se deu os dados e teve uma redução significativa, principalmente em relação aos homicídios. Teve uma queda também em outros dados, pude acompanhar aqui, como, por exemplo, estamos com uma taxa de 32%, menos 32% de homicídio, menos 30% de roubo de celulares, menos 30% de roubo de veículos e por aí vai. Nós vamos disponibilizar, tá bom, esse acesso que nós tivemos aqui das informações para vocês, nossos telespectadores, mas nada melhor do que falar com o próprio secretário. Como é que está se dando essa redução? Como é que vocês fizeram esse estudo? Como é que foi a organização ao decorrer do ano para que chegasse nesse resultado? Bem, a gente começou esse planejamento tem mais de 2 anos, né? Então, quando eu assumi a secretaria, eu vinha do comando da Polícia Militar, já tinha passado pela SEAP anteriormente, e reunimos com as instituições e criamos todo um programa com o objetivo exclusivo, finalístico, de entender que a meta em segurança pública no mundo é redução de taxa de homicídio. Porque quando você reduz a taxa de homicídio, todos os outros índices tendem a acompanhar essa métrica. Fizemos uma proximidade muito grande com a academia, com a UEA, no caso especificamente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e trouxemos a ciência para dentro desse projeto. Sem ciência, você não consegue fazer um projeto tão grande como foi feito aqui no Amazonas. Só para você ter uma percepção dessa realidade, no ano de 2021, nós tivemos um número muito grande de homicídios no nosso estado. Foram, se eu não me falha a memória, 1.464 homicídios, e a taxa foi muito alta. Mas se você pergunta, mas espera aí, já era o governo Wilson, por que isso aconteceu? Entenda, a gente já estava saindo da pandemia, não tinha ainda concurso público, ainda estava no início da execução desse plano que nós apresentamos, que é o Amazonas Mais Seguro, e realmente foi um ponto de colapso. No seguinte aspecto, dos números, a partir dali a gente faz concurso, chama efetivo, qualifica, abre turma de mestrado, de doutorado, enfim, foi muita coisa acontecendo. E nós vamos fechar esse ano com pouco, ainda faltam poucos dias para fechar, mas provavelmente abaixo de 700 homicídios. Então você vê que em pouco mais de 4 anos,
a gente diminuiu 50% o número de homicídios no estado. É brutal isso. A média nacional é 5%. Mas eu penso que, como eu te falei há pouco, esses números eles refletem a vida do dia a dia. Então, o que vem junto a reboque dessas reduções? Programas como o Recupera Fone, que você falou aí, é uma redução de 30% do roubo de celulares e devolvendo o celular. Vou te dar um fato importante. O Amazonas hoje é modelo nesse projeto de fazer a busca ativa de telefones roubados e devolução para a sociedade. Esse projeto começou no Piauí. Hoje, eu tenho convicção que nós estamos muito mais avançados do que eles, e outros estados até hoje estão patinando em projetos como esse. Sim. Um outro projeto importante foi o núcleo de repressão a roubo de ônibus e coletivos, que deu uma redução aí de 60% de roubo de ônibus em Manaus e praticamente zeramos o roubo de rotas. Ao longo do ano, apenas 2 casos. Chegamos a ter quase 300 casos ano passado. Então são ações como essa que, quando você vai somando esses processos, você vai trazendo no dia a dia a percepção de segurança. Mais uma vez batemos recorde de apreensão de drogas. Até antes da base Arpão 1, a gente apreendia 10, 12 toneladas de drogas no estado do Amazonas. Quando lançou a base Arpão 1, nós passamos de 10, 12 para 22, 24. Ano passado, nós colocamos mais 2 bases, colocamos base Paulo Pinto Nery e Tiradentes, são 5 estruturas, 10 lanchas blindadas, um custo altíssimo para manter isso. Sim. Mas o resultado ano passado, 43,2 toneladas. E esse ano já está chegando a 43,4. Ainda tem mais uns dias para terminar o ano, a gente deve fechar ali em torno de 44, 45 toneladas, mas mostrando que o que foi feito não foi algo do momento. A gente continua evoluindo. Da mesma forma que, por exemplo, o roubo de carros. Em 2011 foi o pico de roubo de carros. Manaus tinha 500 mil de carros. Se roubou naquele ano, eu tenho de cabeça o número, 5.975 veículos. Esse ano, a frota é acima de 1 milhão e nós vamos ter pouco mais de 500 carros roubados. Então, são ações, como eu estou te falando, esse somatório de coisas é que vai trazendo essa segurança para o nosso povo. E nos deixa muito feliz saber que quando você faz o que foi feito no Amazonas, que é alinhar um corpo técnico espetacular, que são os nossos policiais militares, bombeiros, peritos, enfim, polícia civil, quando você alinha esse pessoal, coloca a ciência no processo e coloca dinheiro, investimento responsável, sustentável, o resultado chega de maneira espetacular. Em relação ao programa Busca Fone, nós sabemos que agora, final de ano, é um ano que a população tem cada vez mais ter um certo alerta, né? Não em relação, como eu posso dizer assim, em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Hoje nós vivemos uma questão, nós mesmos, em alerta com a nossa segurança. E, nesse sentido, caso venha existir a necessidade de ter acesso a esse programa, como é que faz, Coronel? Tem algum meio, algum canal de acesso, algum lugar de ir em busca, denúncia, na delegacia, como é que faz? Não, basta ir na delegacia, fazer o registro, ou mesmo no site da Polícia Civil. O importante é você colocar o e-mail do telefone. Então as pessoas têm que guardar esse número. Tem na caixinha do telefone, ou então você coloca no teu telefone asterisco, Jogo da Velha, 06 Jogo da Velha, e vai abrir na tua tela ali esse número. Você guarda esse número. Caso de roubo ou furto, você registra e coloca este número, é fundamental. É como se fosse o chassi do telefone. Perfeito. E a gente vai fazer a busca do telefone através desse programa, e em achando, aí você tem que fazer uma pesquisa, tem quase 2.000 telefones ainda a serem devolvidos. As pessoas não estão indo buscar o telefone. Tá? Vai lá no site da Secretaria, www.ssp.am.gov.br, e procura lá, Recupera Fone. Tem uma lista com o nome das pessoas, proprietários, que podem ir buscar esse aparelho. Sim. Lá indica tudo direitinho. Mas eu vou te dar um dado interessante. Semana passada eu presenciei um caso muito marcante, sabe? Uma senhorinha que há 2 meses atrás foi furtada num ônibus, foi furto. Alguém meteu a mão na bolsa dela. Sim. E levou o celular dela. E nós conseguimos recuperar com menos de 2 meses esse aparelho. E fui fazer a devolução junto com o delegado Itotuzzi desse telefone. E foi muito emocionante de ver uma pessoa idosa que não tinha esperança sequer de ter seu bem devolvido. Agora, o fato interessante, ela tinha pago a primeira parcela do telefone. Então, assim, programas como esse que fazem a diferença na vida das pessoas é que nos deixam muito felizes, né? De você poder verdadeiramente mudar a realidade do cidadão que está no dia a dia da vida. Porque muitas das vezes os gestores, eles
não compreendem mais o povo. Seja porque nunca viveram no povo, eu peguei ônibus demais. Eu pegava 5 ônibus aqui em Manaus para poder ir para a faculdade. Então eu sei qual é essa realidade. Quem se distancia dessa realidade vai ficando insensível. Sim. As pessoas não percebem o quanto é caro um telefone. Para algumas pessoas é barato, ela vai ali e compra, mas para outras, gente, é 12 parcelas, 24 parcelas. Então, isso muda a vida das pessoas, né? Então, são entregas que nós estamos fazendo que vai ficar um legado para o nosso povo. Eu acho que isso que me deixa muito feliz, de, ao sair dessa cadeira, deixar algo que vai verdadeiramente mudar o dia a dia do cidadão. O senhor pode frisar novamente o site e também a quantidade de celulares que foram recuperados e que ainda não foram buscados? Tá, nós já recuperamos em torno de 7 mil aparelhos, tem quase 2 mil ainda que faltam buscar. Tá? Então o site www.ssp.am.gov.br, depois de você entrar vai ter um ícone lá chamado Recuperafone. Aí você clica lá em cima, tem um edital e lá tem a relação do nome das pessoas. Perfeito. E olha, eu quero todos os nossos telespectadores buscando o chassi, né, do seu celular, guardando para qualquer eventualidade. Agradeço muito essa informação. O Convergente tem esse compromisso, em parceria com a Rede Onda Digital, de estarmos levando cada vez mais informação para a nossa população. Olha, secretário, nós falamos um pouco aqui das ações da secretaria, mas eu também quero saber do senhor, da sua opinião, enquanto gestor, enquanto uma pessoa que está preparada. Nós sabemos que mundialmente, nacionalmente, estamos com um aumento de casos de feminicídio. Se os índices aqui no Amazonas estão diminuindo, nós sabemos que no Brasil inteiro os casos de feminicídio estão cada vez mais alarmantes. Como o senhor vê essa situação? Com muita preocupação. Nós criamos um plano, e aí não foi a secretaria. Sim. Existe uma rede de proteção às mulheres aqui no estado do Amazonas. A gente tem Ministério Público, tem a Assembleia Legislativa, tem a Secretaria de Justiça, então Polícia Militar através do Ronda Maria da Penha, Delegacia da Mulher, enfim, são várias pessoas envolvidas nesse projeto para poder trazer a segurança da mulher. O que eu posso te dizer é que esse ano nós estamos encerrando o ano como o estado mais seguro para uma mulher viver. É o menor número de feminicídio, a menor taxa de feminicídio do Brasil. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu tenho 4 filhas. Então, tenho um carinho especial e eu sei de como é essa situação das mulheres. Então, veja, mas no plano nacional, precisa realmente que a gente endureça cada vez mais as leis. Eu falava agora há pouco com você aqui da dificuldade que nós temos no país. As leis são muito lenientes, são leis fracas. A gente não consegue manter atrás da grade elementos como, por exemplo, agressores de mulher. Olha, quantos casos nós podemos passar aqui a manhã inteira, o dia todo, contando de casos absurdos em que a mulher foi agredida, foi na delegacia e o elemento continuou solto até o dia que ele foi lá e matou a mulher. Quantos casos nós temos desse jeito no país? Então, nós temos que endurecer cada vez mais a legislação para poder tirar esse tipo de cidadão de circulação, porque se ele não sabe conviver com as dores dele, porque grande parte disso é a esposa, a companheira que não quer mais a relação. E é direito dela não querer mais. Não nasceu sendo escrava de ninguém, né? Então, a gente vê muito caso desse tipo e penso que a gente tem que endurecer as leis para quem não sabe conviver em sociedade. Se você não tem consciência disso, desculpa. Então, você isola até você ter a educação necessária, vai ter o projeto de ressocialização e depois ver se ele volta ou não para a sociedade. Mas se nós não mudarmos a direção, fica muito complicado. Claro, vamos continuar trabalhando, vamos continuar vigilantes, tanto que, graças a Deus, temos hoje o estado mais seguro do país, mas é um tema que tem que ser discutido nacionalmente, sim. Coronel Vinícius, hoje nós temos uma audiência muito significativa aqui nos assistindo. É um assunto de muita delicadeza. Eu, enquanto mulher, me solidarizo e, às vezes, nós temos pessoas que estão aqui nos assistindo e nós não sabemos a realidade delas. Então, hoje, se uma mulher estiver sofrendo violência, por exemplo, na sua casa, consecutivamente ou uma vez, seja qual tipo de violência for, para onde ela pode ligar, onde ela pode buscar ajuda aqui no nosso estado? Pode ser para um 90, pode ser para o Disque 100, pode ser para um 81. O canal, aquilo que você lembrar. Agora, o ponto importante, existe um dado popular, um dito popular que diz assim: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso foi coisa do passado. Sim. Você que é vizinho, você que é parente, percebeu, ouviu que lá está tendo uma violência, por favor, ajude.
preste socorro, para que você não durma depois com peso na consciência de ter uma mulher vitimada e você sequer ter tido a coragem de fazer uma ligação por um 90, por Disque 100, por um 81. Ligue para qualquer um desses canais que nós vamos imediatamente atender. Nós estamos agora, no ano que vem, lançando um aplicativo do sistema de segurança, já está pronto, já está funcionando, a gente está apenas no ajuste interno e vai ter lá uma aba exclusiva para atendimento de mulheres. Esse atendimento das mulheres ele vai ser com todo o ecossistema de atendimento. Vai estar incluindo a Sejusc, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, e a mulher vai ter acesso no aplicativo. Tá? Então esse vai ser um lançamento que deve acontecer ali final de janeiro, mais tardar a primeira quinzena de fevereiro. Existem alguns pequenos ajustes de outros serviços que nós queremos incluir ali, então a gente está só no aguardo disso, mas mostrando da nossa preocupação com a segurança das mulheres no nosso estado. Olha, essa informação aqui de primeira mão que nós estamos dando. Mais um spoiler. Cada vez que o senhor vem, nós damos um novo spoiler aqui para o nosso debate político. Fico muito feliz e muito agradecida por essa informação. Eu, como mulher, já falei, falo novamente quantas vezes for necessário. É uma pauta que todas as mulheres têm que abraçar, os homens também. Mas nós, enquanto mulheres, temos que ter esse olhar sensível e cuidadoso uma com as outras. Então, agora, nós vamos chegar numa parte que ela é conhecida, que o senhor já esteve aqui conosco, que é o nosso jogo das cartas. Vamos lá. Nós vamos tirar, em média, 3 cartas, onde o senhor pode ver a personalidade política que saiu, opinar um pouco, trazer a sua visão, além de gestor, mas também de eleitor, enquanto cidadão, né? E conversarmos um pouquinho aí sobre o cenário político. Pode tirar. Isso aqui, Alberto Neto. Capitão Alberto Neto, nosso deputado federal, está como pré-candidato já para o Senado. Como é que o senhor avalia a atuação dele? Eu penso que o Alberto tem feito um mandato, aquilo a que ele se propôs, é um candidato de direita, tem defendido as bandeiras da direita e é um grande potencial para Senado, né? Eu vejo aí essa eleição de Senado uma eleição muito dura, vai ter o Alberto Neto, vai ter o governador Wilson Lima, que talvez seja candidato, né? Está aí se posicionando, mas a tendência é que seja candidato, e é o meu candidato, inclusive. Tem o senador Eduardo Braga, enfim. Eu penso que essa disputa vai ser uma disputa muito dura, e o Alberto se credenciou para chegar nesse momento e ser um candidato forte, representando a direita no Amazonas, lembrando que o governador Wilson Lima também é um candidato de direita. Olha, todos que vêm aqui, que são do arco do governador Wilson Lima, eu sempre faço essa pergunta, apesar de entender que é uma situação muito difícil ainda de se definir, porque ainda existe um tempo, né, a ser considerado, as eleições se anteciparam bastante, mas não posso deixar de lhe perguntar, até pela sua posição. O senhor está ali no arco de confiança do governador Wilson Lima. O senhor falou aqui da possível candidatura. Na sua visão, existe mais chance dele concorrer ou não concorrer? Eu penso que o governador Wilson Lima ele tem uma história muito forte, né? Fez um trabalho muito bom para o nosso estado, e aí eu cito a minha área de segurança pública, que foi um governador que teve, pela primeira vez, uma atenção muito especial com todos nós, e está credenciado a ser candidato a governador, a senador, e não só ser candidato ao Senado. Eu penso que é um candidato muito forte, né? Tem um trabalho muito importante no interior do estado, foi talvez o governador que mais esteve presente no interior do estado, dando uma atenção. Vou te dar um dado interessante, Letícia. O governador, quando me chamou para assumir a pasta, uma coisa que ele me falou que chamou muita atenção. Ele falou, coronel, faça o serviço na segurança pública, eu só vou lhe determinar uma coisa. O que o senhor for fazer para a capital, o senhor tem que fazer igual para o interior. O interior não é cidadão de segunda classe. Isso me marcou muito, porque demonstrou a preocupação que ele tem com todos nós amazonenses, né? E foi assim que a gente buscou a nossa gestão. Então eu penso que o governador, em sendo candidato, penso que está credenciado a isso, vai vir muito forte e vai contribuir muito em Brasília. Ótimo. Mais uma carta. Aqui. Temos Maria do Carmo Cefaí, que está como pré-candidata a governo do estado. Como é que o senhor avalia ela enquanto pessoa política? Ainda não tem um mandato, né? Mas... Pois é, ela não tem mandato, né? Ela tem uma empresa privada, né? Penso que é uma empresa muito promissora no estado, faz um trabalho muito importante de educação, mas realmente é uma incógnita, né? Eu não posso te avaliar que vai ser uma boa ou uma má governadora em caso de eleita, mas não tem como avaliar. É muito difícil. Quem não foi do meio político
ser avaliado, ainda mais chegando de primeira e já sendo governador. Não sei te falar, não quero aqui omitir opinião nem positiva, nem negativa, mas é algo que ainda temos que esperar, né? Qual vai ser o posicionamento dela, quais são as bandeiras verdadeiramente de entregas, porque uma coisa é você olhar o Estado do lado de fora da máquina. A máquina do Estado, ela não funciona igual uma empresa. Na empresa você chega e determina o que você quer, qual é o rumo que você quer tomar. O Estado não é bem assim. Eu tenho 32 anos de serviço público e conheço um pouco desse projeto, do processo interno, né, da dificuldade que é de lidar com o dia a dia dessa máquina tão gigante que é o nosso Estado. Então, é uma incógnita. Última carta. Vamos lá. Aqui. Governador Wilson Lima, foi a última carta tirada, né? O senhor faz parte de uma pasta, né, da gestão do governador Wilson Lima. Como é que o senhor avalia a atuação dele como governador e o que o senhor pensa que vai ser efetivado até o final da gestão dele? Bem, deixa eu falar um pouco da pessoa, o Wilson Lima, que às vezes a gente tem esse distanciamento, né, do governador com o Wilson Lima. O que eu posso dizer para você que está nos assistindo é que o que chama a atenção de quem consegue ter um contato mínimo com o Wilson Lima, e não o governador Wilson Lima, é a humildade. A humildade em ouvir, a humildade em perceber que existem outros prismas. São coisas que quem já trabalha no serviço público há muito tempo se assustou com essa forma dele ser, né? De ter essa humildade de primeiro ouvir. Porque quem sabe ouvir acaba percebendo nuances que são trazidas por várias pessoas, né? Então, esse é o primeiro ponto, a sensibilidade que o Wilson Lima tem. Como gestor, e aí eu vou falar da minha pasta, é um gestor que dá autonomia para o diálogo, autonomia para que a gente possa fazer o trabalho interno e trazer para ele projetos, e dali sim, com os projetos estabelecidos, ele diz qual é o melhor caminho que ele entende que tem que seguir. E para mim é um grande exemplo de gestor público, né? Tenho muito respeito pelo governador Wilson Lima e gratidão pelo tempo que pude trabalhar com ele, mas independente disso, tenho respeito pela forma como ele trata as pessoas, como ele vê as pessoas, como ele é humano principalmente. Isso é algo muito raro de ter hoje em dia, né? Geralmente as pessoas assumem cargos públicos e viram soberbos, viram donos da razão. E não é isso que eu vejo no governador. Eu vejo ele um homem, um pai de família, uma pessoa preocupada verdadeiramente com o povo e que tem uma paciência de Jó. Porque muitas das vezes atacado injustamente, quando são críticas construtivas, a gente aceita essa crítica muito tranquilamente. Mas quando são ataques desnecessários, ataques que vão na família, ataques que vão na honra, isso não contribui com o debate público, isso não contribui com o crescimento da sociedade. Eu penso que nós, enquanto eleitores, temos que ter cuidado com rede social hoje em dia, porque a rede social ela traz informação, mas ela traz muita desinformação. E principalmente aqueles que gritam, que esperneiam, mas que não trazem solução, né? Você ver um problema e chamar a atenção daquele problema, mas ao mesmo tempo dar alternativas solucionáveis daquilo, isso é construir a melhoria do nosso povo. Sim. Mas apenas bater, gritar, eu não vejo isso como uma boa prática e penso que nós, eleitores, temos que estar muito atentos a isso. A quem realmente tem experiência, a quem realmente tem entrega, a quem realmente já fez alguma coisa pelo nosso povo e outros que só gritam e fazem bons vídeos de internet. Agora, caminhando para o fim da nossa entrevista, eu não posso sair daqui sem perguntar. Nós estamos acompanhando as informações de bastidores, estamos muito atentos a possíveis candidatos, aos pré-candidatos, e o seu nome está mais que ventilado para concorrer para deputado estadual no ano de 2026. Existe essa possibilidade? Primeiro, obrigado pela referência de ter essa possibilidade. Nós não estamos trabalhando com esse prisma ainda, de coração estou lhe falando com o seu público, partindo do princípio que existe uma decisão do governador tomar, se ele vai ser candidato a Senado ou não, nós temos um ponto ali de atenção que é o mês de março. Né? Então, no final do mês de março, se ele sair, obviamente eu vou acompanhá-lo nessa saída, porque eu vou trabalhar diretamente para a eleição dele. Até março ainda tem muita entrega a ser feita. Nós precisamos consolidar esse projeto que foi realizado na segurança pública. Letícia, eu vou te falar por quê. A minha preocupação como cidadão é que quem depois venha assumir a pasta, que não destrua o que foi feito, que aperfeiçoe, que melhore, que pegue isso e continue desenvolvendo projetos para que verdadeiramente a gente tenha segurança pública de qualidade. Eu vivi uma segurança pública falida
E não é fácil para quem quer trabalhar não ter ferramentas básicas de trabalho, né? Então eu penso que nós vamos agora para o final, para o split final, tem entregas a serem feitas ainda, é aplicativo. Compramos 2 Vantes que vão ser entregues ano que vem, são aqueles aviões com câmeras noturnas que vão operar tanto em Manaus quanto no interior. Isso vai trazer uma mudança gigantesca, vai ser o paredão do ar. A entrega está prevista para final de fevereiro. Então a gente está muito focado ainda em terminar essa gestão. Depois de março, aí eu vou tirar umas férias, te garanto isso, porque tem 7 anos de muito trabalho que a gente não para, e a gente vai avaliar. Se for do entendimento primeiro do grupo, ok, a gente conversa sobre isso, e se for entendimento da população, a gente também pode sim colocar o nome à disposição. Dizer hoje que isso está definido, eu vou estar mentindo. Nem para sim e nem para não. Então, dizer que eu sou candidato é mentira, dizer que eu não sou candidato também é mentira. Então, realmente, política se define com grupo, com time, né? Mas neste momento, aqui olhando para o seu público, o meu compromisso é terminar a gestão na segurança pública, deixando um legado para o nosso povo. Eu tenho 32 anos trabalhando nisso e por isso que a gente trabalhou tão determinado a deixar algo que fosse perene, não algo que amanhã qualquer um venha e destrua de maneira tão simples. Perfeito. Agora, para finalizar, Coronel Vinícius, senhor, novamente, ainda falando um pouco da política, faz parte do arco de confiança, de aliança do governador Wilson Lima, e nós estamos acompanhando algumas movimentações como possível expansão do grupo político do governador em uma possível união com o prefeito Davi Almeida. É fake ou é fato? Existe essa possibilidade ou não? Bem, como eu te falei, ainda tem muita coisa para acontecer, o governador está aberto ao diálogo, é isso que a gente tem ouvido do grupo internamente, e como um bom político, ele não pode deixar de conversar com todo mundo. Então ele tem conversado com o senador Omar Aziz, ele tem conversado com o prefeito, tem conversado com o vice-governador Tadeu, que em ele saindo vai assumir o governo. Nesse momento agora tudo é possível, as cartas estão na mesa, o diálogo está aberto, e como eu te disse, o governador como um homem muito sensível, muito tranquilo, muito humilde, tem essa sensibilidade e essa capacidade de conversar com todos e ouvir a todos. Eu, como sendo do grupo dele, vou esperar a decisão dele e a decisão que ele tomar. Nós vamos estar juntos. Abro esse espaço agora para o senhor mandar uma mensagem para a nossa audiência e desde já agradeço muito pela sua participação. Nós vamos te aguardar novamente aqui no Debate Político. O espaço está aberto para o senhor e também para todos os políticos e gestores aqui do nosso estado e que 2026 seja um ano abençoado. Amém. E muito próspero para o senhor, sua família e todos que nos assistem. Primeiro desejar um Feliz Natal a todos vocês, mas eu quero, antes de falar com o seu público, mandar um Feliz Natal para todos os nossos servidores do sistema de segurança. Nessa noite de Natal vai ter gente trabalhando, 24 horas, policiais militares, policiais civis, pessoal lá do IML vai estar trabalhando, enquanto a gente vai estar celebrando, muitas pessoas vão estar garantindo a nossa segurança. Então, meu primeiro Feliz Natal para você, servidor do sistema de segurança, agradecer o trabalho que nós fizemos juntos ao longo desse ano e para a população, que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um Natal espetacular, um 2026 de muita vitória, de muita saúde, mas principalmente de Deus no coração. Então, agradeço muita confiança ao longo desse ano. Ano que vem tem muito trabalho para fazer, mas agora é hora de agradecer, porque sem Deus a gente sequer levanta para respirar. E muitas das vezes a gente esquece que o Natal não é o dia do presente. O presente já veio, né? É o dia de celebrar. Então, que celebremos Cristo juntos, e que possamos orar muito no dia 25. Amém. Gostaria de agradecer a você, nossa audiência, nossos telespectadores, pelo decorrer do ano, em especial na véspera de Natal, está aqui assistindo o nosso programa tão especial, feito com tanto carinho por toda a nossa equipe aqui atrás. Agradecer aos nossos diretores do Portal Convergente e do Portal Manaus, a Érica Barbosa e o Fabrício Aguiar, e também a nossa parceria na Rede Onda Digital. Muito obrigada a cada um de vocês que nos assistem e estão aqui conosco. Até próximo programa, um Natal maravilhoso para você e para sua família e um próspero ano novo. Até mais!